Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte para você aqui do Jogo Aberto, falando muito desse empate de ontem da nossa estreia na Libertadores. Na sequência a gente vai trazer também um corte do Sport Center falando muito sobre esse empate com o Vinícius Nicoletti, direto ainda da Colômbia, em loco, trazendo toda a repercussão de como foi esse jogo. E para fechar o vídeo, vou trazer a imagem do pênalti. Rapaziada, muito claro que o Maurício, ele recolhe o pé. Ele termina de chutar e recolhe o pé. Então, no final, eu vou trazer essa imagem para te explicar como o Palmeiras foi sim roubado pela arbitragem. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe o vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. E o Verdão foi jogar fora de casa, lá no Estádio Olímpico de Cartagena, empatou em 1-1, pênalti marcado contra o Verdão no início da partida, depois o empate com o Sosa, e o Palmeiras não lidera o seu grupo. Quem lidera é o Sporting Cristal do Paulo Autuori. O atual vice-campeão Palmeiras começou a Libertadores de 2026 contra o Júnior Barranquilla fora. Uma trajetória que já começou torta. Maurício deu um passo errado e cometeu pênalti em Rivas logo aos 4 minutos. É claro que vê-se claramente que o Maurício quer tirar o pé. Mas o contato checado no VAR teve como decisão final a marca penal. E o gol de Théo Gutierrez... do Júnior de Barranquilla! O lance também rendeu uma cutucada de Abel Ferreira na arbitragem. Ele lembrou a final da Libertadores do ano passado, quando o Pulgar do Flamengo não foi expulso em um lance polêmico com Bruno Fux. Parece que este ano o VAR vai funcionar. Isso é bom. O ano passado o VAR aqui da Conmebol não funcionou. Mágoas à parte, o Palmeiras também criou no primeiro tempo, mas correu riscos em um jogo lá e cá em que o Júnior Barranquilla teve força física e chegada. Foram 15 finalizações na etapa inicial, 9 do Palmeiras. Ainda assim, quem foi para o intervalo em vantagem foi o time colombiano. O Palmeiras terminou melhor o primeiro tempo e voltou pressionando no segundo, até que chegou ao empate. Ramon Sosa foi mais rápido, ganhou do goleiro Silveira no mano a mano e deixou tudo igual. Sosa pro Verdão! Por entre as pernas do goleirão, Sosa meteu a bola para empatar pro time do Palmeiras. Se o paraguaio Sosa fez gol, o compatriota Gustavo Gomes correu risco nessa solada. Com o jogo mais travado, sobravam chutes de fora. Teve Andréas Pereira, Guerreiro e também a perigosa finalização de Kelvin, improvisado como lateral esquerdo. As alterações do Palmeiras, aliás, funcionaram para manter o ritmo. Abel fala o que viu nos minutos finais. Quando entramos no ritmo de jogo, mesmo na segunda parte, quem entrou muito bem, o Sousa, o Kelvin, o Lucas, o Filipe e o Luigi entraram muito bem. Muito sinceramente, apesar do nosso adversário estar mais fresco, apesar do nosso adversário ter sido mais intenso no início, eu acho que só nos faltou realmente, pelas todas as oportunidades que criámos, fazer gol. Nada mais. E faltou mesmo gol, porque chances não faltaram. Arias levou perigo dentro da área. Gomes quase deixou o Murilo na boa para marcar. Felipe Anderson fez tudo e mandou para fora. E Carlos Miguel também precisa ser lembrado, viu? Porque quando o Palmeiras vacilou na defesa e Cantimbo saiu cara a cara, foi o goleiro quem evitou a derrota. O Palmeiras, que havia vencido 18 das 25 estreias de Libertadores em sua história, desta vez teve que se contentar com o empate. Resultado que impõe um desafio ainda maior para quem em 6 das últimas 8 edições foi a melhor campanha geral da fase de grupos. Esta não é a posição atual, até porque o time de Abel Ferreira, na primeira rodada, nem líder do grupo F é. Esta primeira colocação pertence ao Sporting Cristal, que venceu na estreia. Jogando em casa, os peruanos aproveitaram a expulsão, digamos, pouco inteligente, de Cecílio Domingues, do Cerro Porteño, ainda no primeiro tempo. Mesmo assim, precisaram de um brasileiro, conhecido do torcedor do Flamengo, para garantir a vitória.
Felipe Vizeu, com menos de 10 minutos em campo, decidiu com estilo. 3 pontos para o time da casa. O Sporting Cristal é justamente o adversário do Palmeiras, na quinta-feira da semana que vem, no Allianz Parque. Só uma retificação, o Paulo Autori não é mais o técnico. Há 6 dias, o Zé Ricardo, técnico brasileiro, assumiu o Sporting Cristal e a produção me informa, mas mesmo assim, um time que conseguiu vencer o Cerro Porteño e que agora vem forte para enfrentar o Palmeiras, que precisa da recuperação. Edu, claro que começar com um empate fora de casa, lá em Cartagena, que também não é nem o ambiente habitual do adversário do Júnior Barranquilla, não é um resultado ruim. Mas o Palmeiras parece que sentiu essa maratona de cansaço, esse grande desempenho no Campeonato Brasileiro e tem tudo para se redimir diante do seu torcedor na semana que vem. Sim, Renata, nesse contexto geral, na minha visão, eu saio satisfeito desse jogo, até porque a gente viu um Palmeiras, por mais que empatou na estreia, mas você viu a agressividade, você viu que criou jogadas para fazer gol. Pena que na hora ali de tomar a decisão acabou errando ali no time, de repente acertar o gol. Mas eu vejo que uma postura dos atletas totalmente diferente do início do jogo, que entrou um pouco sonolento e tal, e o Júnior veio para cima realmente, descansado, pressionou a equipe do Palmeiras. Mas o mais importante também quero ressaltar a questão do elenco também. Quando o Abel faz as mudanças no intervalo, Renato, você vê um up da equipe do Palmeiras muito legal, né? Você coloca um Kelvin na lateral esquerda que acaba também ajudando, cortando para dentro, finalizando. Você entra com o Felipe Anderson também, finalizando e ajudando a equipe muito bem também. Então você vê que o Palmeiras empatou, mas não merecendo. Mas o futebol é isso aí. Acho que agora é seguir nessa caminhada e eu acredito que o Palmeiras vai classificar em primeiro nesse grupo. Ronaldão, como o Arias está suspenso para o clássico contra o Corinthians no final de semana, sorte sua. Será que o Sousa, pela atuação no segundo tempo, por ter feito o gol, se credencia a ser o substituto caso o Vitor Roque não esteja à disposição? Vamos ver o que passa pela cabeça do Abel, né? Porque ele tá falando de recuperar jogadores, que ele tá muito cansado, a viagem, não sei o quê, já tá colocando um monte de coisa aí. E tem o Corinthians tem um dia a menos para descansar. E o Palmeiras está tendo um dia. Mas a viagem do Palmeiras é mais longa que a do Corinthians. Tá reclamando já. Sim, mas isso quer dizer o quê? Nada praticamente, porque o Corinthians também teve que jogar o Paulistinha lá contra o Novo Horizonte, e a viagem também foi enorme. Só que não teve o tempo de descanso. Teve que jogar quando? No sábado. Mas jogou contra o Bahia a mesma coisa. Eu acho que esse grupo vai ser bem disputado. Palmeiras, eu imagino que vai se classificar, Cicinho. Mas se a gente pensar no Sporting Cristal, no Cerro Porteño e até no Júnior, tem equilíbrio por aí. Não, tem equilíbrio. O Palmeiras, sem sombra de dúvida, vai encontrar dificuldades, mas assim, acredito também que classifique, né? O Palmeiras tem... Mas empatou com o Júnior, imagina o profissional na hora que pegar o profissional. O peso da estreia, né? O peso da estreia é complicado. O adversário também, no início da partida, o Edu falou do Palmeiras, das chances criadas, mas até os 30 minutos aí do o primeiro tempo do Júnior Barranquilla, com aquelas arrancadas de contra-ataque, foi algo que complicou o Palmeiras também, que rendeu a substituição, saída do Arthur pelas laterais ali, a equipe muito rápida. Se eles tivessem jogadores inteligentes como tem o Palmeiras, assim, porque eles, queiram ou não, são um pouco desprovidos de inteligência. Porque corre muito. Não, quem corre muito não tem tempo para pensar. Quem corre muito não tem tempo para pensar. Então os caras correm demais e às vezes a bola pipoca ali na perna. E, assim, talvez teria sido mais difícil para o Palmeiras. O Palmeiras vai encontrar dificuldade, mas acredito que classifique. Ronaldão, o Gustavo Gomes teve um lance duro ali, uma chegada dura no jogador Paiva. E eu pergunto para você, ele merecia um cartão vermelho? Nada aconteceu. Então, na linha dos meus amiguinhos perninhas, porque ele chuta a bola e o pé dele continua e acerta lá sem querer, é vermelho. Para mim é vermelho aí também. Vermelho. Quero ver agora a conduta dos meus amiguinhos. Eu vou seguir na minha mesma conduta. Para mim é cartão amarelo, se for o caso só. Nem vermelho, nem se... Tanto é que nem chamou. Ali tá o resultado do mas choque. Qualquer choque que você tiver com as chuteiras que é hoje de alumínio, vai ter realmente a mancha aqui na canela. Quem fez na canela do menino? Quem nunca teve um risco na canela, Ronaldo? Então, para mim, segue o jogo. Isso aí tá Meu Deus. Chico Garcia. Começar empatando fora de casa na Libertadores nunca é um mau negócio. É que o Palmeiras é apontado pela maioria como muito favorito, como um time de recursos. Mas o Júnior Barranquilla fez um jogo interessante, principalmente na primeira etapa. Fez e assim, respeitou o Palmeiras, né?
Respeitou o Palmeiras, mesmo tendo escapadas, mas se defendeu muito bem. Jogo muito difícil, até o finalzinho parecia que o Palmeiras ia garantir a vitória. O Sousa entrou, talvez assim, né? Kelvin Também. O finalzinho do jogo, a sensação que eu tinha é que o Palmeiras ia conseguir a vitória. Não dá para desprezar, é um ponto fora de casa, é que a gente está acostumado com o Palmeiras nos últimos anos, numa fase de grupos, a vencer, ano passado, todos os jogos, por exemplo. Então, assim, quando você empata, você já considera tropeço mesmo fora de casa. Agora, é uma equipe tradicional, é difícil jogar lá. Eu acho que o desempenho do Palmeiras está me chamando a atenção, tá demonstrando que há uma perspectiva lá na frente. O Abel de novo encontrou um time ou um jeito de jogar, mesmo que ele troque algumas peças. Então não dá para desconsiderar esse ponto. E até porque eu acho que quando o Palmeiras jogar em casa, ele deve fazer os 9 pontos. Por enquanto o Capela ele não é líder, o Sporting Cristal fez os 3 pontos diante do Cerro Porteño, mas é o próximo adversário do Palmeiras aqui em São Paulo. E aí eu faço uma pergunta para você. Diga lá. O que faltou ontem? Qual foi o ponto que não deu tão certo para o Palmeiras não conseguir virar o jogo, vencer a partida? Eu vou te responder, mas antes de responder, eu só queria dar uma rápida sublinhada inicial aqui no comentário. Eu não sou comentário. Lá vem. Eu não sou comentarista de comentário dos outros, tá? Eu faço os meus comentários, mas estamos aqui para debater. O Chico, ele é um cara maravilhoso. O Chico dá vontade de sentar e tomar um vinho com ele, trocar uma resenha, bater um papo sobre futebol, aquela história toda. Os caras vão editar Mas essa frase, ontem... você sabe, né? Os caras vão editar essa frase. Deixa eu... Olha o grupo depois. O que eu quero dizer é o seguinte, ontem aqui nesse programa, nesse mesmo horário, foi o primeiro a falar que era um jogo fácil, que o Palmeiras era favorito. Não. Todos aqui falaram. Favorito, eu falei que era um jogo difícil, tinha jogadores experientes do outro lado, etc. Agora o discurso já começa a mudar aqui. Porque aconteceu um jogo entre os Pois é, há um jogo que vocês falaram todos aqui, nessa ala aqui, que o jogo ia ser teta, que o Palmeiras ia desfilar e ia ganhar. No palpite, todo mundo colocou Palmeiras. Eu considero porque eu conheço o time do outro lado. Quanta chance teve? Então, o meu ponto de vista aqui é o seguinte... você é torcedor. Aqui está um torcedor do Júnior Barranquilla. Aqui está um torcedor do Barranquilla que acompanha bastante. Gente, quando era juvenil. Babaca, Muriel, entre outros. Respondendo a pergunta da Renata, sendo objetivo, sabe o que faltou ontem? Pontaria. E aí bate... Ou tô mentindo aqui? Não, você tá sendo incoerente. Caramba, então o Palmeiras jogou bem, faltou só Você tá sendo incoerente, Da mesma forma que o Júnior Barranquilla teve uma ou outra chance que os caras desperdiçaram na hora de finalizar. No segundo tempo, para fazer 2 a 1. O Carlos Miguel fez boa Exatamente. Os dois goleiros trabalharam muito bem. Uma defesa o Carlos Miguel fez. O Mauro Silveira, o goleiro do Júnior, também trabalhou. Mas o Felipe Anderson, que é uma Menos do teve gol. 2 possibilidades de chute. Sousa, a mesma coisa. Agora, os caras chegam na cara do gol e finalizam pra fora. Não, mas calma a culpa não é da Abel, então, do meu ponto de vista. Já que você quer comentar comentário, vale lembrar que você há menos de 5 meses estava falando que o ciclo do Abel tinha acabado no Palmeiras. Mas acabou. Campeão paulista acabou. Pelo amor de Deus, como acabou? Paulista. O cara que se apega no título paulista não sabe Mas é o começo, irmão. Só tem o Palmeiras é maior que campeonato Porque agora paulista pro Palmeiras não serve nada, cara. Mas você quer comentar, é a grande verdade. Você falou que acabou. Agora o Palmeiras é o melhor time do Brasil esse ano. Quem falou? A tabela. É só você olhar a tabela. Olha a tabela. E o São Paulo, quando era líder, era o melhor? Tava jogando, era um dos melhores. E o Rei, Mas não é um retrospecto bacana de 30 pontos, fazer 25, como o Palmeiras fez até agora. Mas olha, o importante e tem um clássico ainda no final de semana. O importante não é como começa. O importante é como termina. Aí eu quero ver o Palmeiras já tá aí. Argel Fux, ele sempre aparece. Ô, Rei, Fale. só 2 coisinhas. Primeiro, toda vez que o Abel fala do VAR, Abel, você é um baita treinador. Cara, supera, irmão. Seu time na final da Libertadores não deu um chute no gol. Toda a coletiva ele fala do VAR. O Flamengo deu quantos chutes no gol? No mérito ele tem razão. Que a não expulsão do Pulgar, cara, é um dos maiores escândalos. Só que aí a gente pode entrar. Mas essa rodada de Sul-Americana e Libertadores produziu lances bem polêmicos. O que ele falou é que o VAR esse ano tá trabalhando. Ele fala toda a coletiva. Ele fala toda a coletiva. E eu não achei. Mas o VAR não trabalhou no lance do Gustavo Gomes. Por isso aí. Daqui a pouquinho eu quero analisar isso com todos vocês. Mas antes eu gostaria também de ouvir a opinião de Everton Guimarães sobre o desempenho do Palmeiras na estreia da Libertadores. Everton. Renata, muito longe do que eu imaginei, muito longe do que eu projetei. Eu tenho dito que o Palmeiras, se nós olharmos aí, principalmente pelas contratações feitas, né, desde a chegada do Marlon Freitas e agora o Alisson, são jogadores que enchem esse meio-campo, jogadores decisivos e tal. Eu esperava mais. Eu apostei num 2-0 ontem e me surpreendeu, né? É claro que o pênalti ali foi no detalhe, etc e tal, mas o Palmeiras foi lá e empatou, mas longe ainda do que eu acho que esse time pode fazer na competição. Eu acho que é o grande favorito a ganhar a Copa Libertadores, confesso que sim, mesmo o Cruzeiro estando na disputa, eu devo admitir que o Palmeiras é muito favorito à conquista.
Mas aí, Renato, é aquele detalhe, né? O Palmeiras é impressionante, como o Palmeiras ele cresce dentro da competição e tal. Eu acho que isso aí não vai trazer nenhum tipo de problema rumo à classificação. Mas que, de fato, ontem ficou muito abaixo do que eu imaginei. Eu acho que do que nós imaginamos, de fato, ficou. Palmeiras pode mais, Palmeiras tem condição. Maurício, me ajuda, viu, Maurício? Me ajuda. Aqui estamos para continuar com o assunto Libertadores, a participação do Palmeiras jogando fora de casa, não nos domínios do Júnior Barranquilla, mas lá em Cartagena. E os jogadores reclamaram muito do gramado, que estava fofo, alto, enfim. Fato é que aquele futebol pleno do Palmeiras não apareceu, mas é Libertadores. E jogando fora de casa, empatar, não perder, eu acho que não é um resultado ruim, dependendo da sequência de jogos. Marco Aurélio Cunha, a gente sabe que o Vitor Roque é um jogador importante, o Arias até se apresentou, mas não fez aquela partida tão primorosa, o Alan tenta, mas não está talvez no melhor momento. Algumas coisas no Palmeiras aconteceram, mas nada grave. Eu acho que o Vitor Roque faz muita falta. Ele é um jogador de velocidade, de explosão. Essa bola do gol do Palmeiras é típica para o Vitor Roque. Ele faria o futebol do Flaco caiu. O Flaco também perdeu um pouco a força, mas... É o cara que cansa zagueiro, né, doutor? Cansa zagueiro, atacante que cansa zagueiro. O Caleri cansa zagueiro. Então, e é um grande artilheiro. Então, esse domínio, essa força de marcar zagueiro. Marcar zagueiro para atacante é difícil. Eu sempre ouvi dizer... E o Arboleda é um fantasma na defesa. Eu me lembro de alguns zagueiros falarem para mim assim, poxa, não dá para atacante bater em zagueiro. O zagueiro tem que bater em atacante, né? E há alguns atacantes que são muito fortes contra os zagueiros. Empate, então, do Palmeiras fora de casa. O Vinícius Nicoletti segue por lá. E será que ele vai emendar? Sexta, sábado, domingo? A folga, né? O Vinícius? Folga. Se tiver de folga... Folga, esquece. Emendou, Vinícius? Como é que tá, hein? Levou o Abel pra conhecer a cidade, ele queria. Ele falou ontem, que é Vini. muito bonita, não falou? Falou, mas ele quer voltar. Leva ele, Vini. No caso com o Nicolete com o Abel, acho que não é melhor, não. É melhor, Não, vamos ser felizes. E aí, Vinícius? Olha, eu recebi um convite aqui da torcida do Palmeiras para fazer um passeio de lancha, conhecer as praias aqui do Caribe, de Cartagena, próximos a Cartagena, mas aí não tem jeito, vou ter que voltar daqui a pouco, meu voo já está saindo para Bogotá, e de Bogotá a gente volta para São Paulo, porque no final de semana tem clássico, tem derby, o Palmeiras vai na Neoquímica Arena defender a liderança do Campeonato Brasileiro, então não tem jeito não, é só curtir aqui. Isso aqui, aliás, é um ponto de chegada e partida das lanchas, e a gente fica só imaginando como seria se passasse o final de semana aqui, mas estou voltando para a alegria de todos. Questão, Bruno, nesse empate do Palmeiras, pode ser analisado de duas formas, 2 pontos de vista. O primeiro deles é que o Palmeiras levou um ponto porque conseguiu superar esse contexto difícil. Viagem cansativa, a sequência de jogos do time, o calor aqui de Cartagena, o campo bastante pesado, desgastante também para os jogadores, e o adversário que poupou os principais jogadores no final de semana e estava mais descansado, mais fresco, como disse o Abel Ferreira, e entrou com mais intensidade. E o outro ponto de vista é que o Palmeiras perdeu 2 pontos porque o time criou chances para vencer a partida, principalmente no segundo tempo, quando teve a mudança na equipe, a entrada do Sousa, que entrou com mais fôlego, mais gás, mudou o time do Palmeiras. O Palmeiras fez as 5 mudanças, o Abel elogiou as 5 mudanças, os 5 jogadores que entraram na equipe, e o time correspondeu, criou chances, inclusive, para virar a partida. Por isso ficou essa sensação que o Arias falou na saída do campo, que o Palmeiras perdeu 2 pontos nessa estreia de Libertadores. Fica essa questão, como eu levantei, Bruno. Será que o Abel Ferreira poderia ter preservado alguns jogadores por conta dessa sequência, desse contexto, a viagem, o gramado desgastante? O Palmeiras perdeu o último jogo, depois de 5 vitórias seguidas no Brasileiro, para o Vasco, e foi logo após a final do Campeonato Paulista. O time também estava desgastado, não conseguiu render contra o Vasco. Então, quando chega nesse ponto, realmente é para se pensar. É claro que ele não tem jogadores no mesmo nível, mas poderia ter mexido também, como ele fez no segundo tempo, quando entrou Sousa e deu outra dinâmica para a equipe. Bruno. Vinícius, continua com a gente, tá? Pra gente seguir conversando. O que foi, Jailson? A gente tava analisando os jogos, a sequência do Palmeiras. Não, foi Bahia. Foi Bahia. Ganhou do Grêmio e ganhou do Bahia. Isso aí. Ganhou do Grêmio e Bahia, e tem um clássico agora contra o Corinthians pela frente. Essa questão que o Vinícius levantou e é interessante, será que deveria ter poupado, ou isso fica mais, Mari, em comentar depois do jogo, depois do resultado e depois do Sousa ter entrado bem? E o Felipe Anderson também?
Eu acho que é isso. Assim, o Abel tá provando cada vez mais a força do elenco, assim, né? Eu acho que principalmente essa temporada, então é importante Felipe Anderson entrar bem. O Sousa também, não só entrar bem, como ser decisivo, né? Contribuir com o resultado pro Palmeiras. E ele ainda vai ter volta de Vitor Roque, vai ter daqui a pouco o Paulinho. Então acho que sobre poupar, acho que não. Acho que ele fez ele fala ontem, né? A gente que tá no dia a dia, enfim, né? Vocês cobram muito a escolha do treinador. Mas eu acho que ele fez certinho. Ele foi tentar buscar o resultado, o empate, ele voltou com o empate. E esse empate vocês avaliam como bom ou como 2 pontos deixados lá, como o Arias falou? Então, eu consigo entender como positivo, porque você está pontuando fora de casa na Libertadores. É sempre positivo quando você consegue pontuar. Tudo bem, o Palmeiras poderia ter saído com a vitória, porque no final ali, principalmente no segundo tempo, né, foi melhor do que o Júnior Barranquilla, criou oportunidades, mas você empatou fora de casa. E aí eu não consigo achar um mau resultado, não. E em relação a poupar, não. Acho que o Palmeiras, enfim, os times brasileiros, ainda mais nesse início, poupar você vai se você já tiver uma situação mais resolvida no grupo, uma né? classificação, aí de repente... Agora, a primeira rodada da competição não tem como, ao meu ver, né? Minha opinião. O outro jogo teve a vitória do Sporting Cristal. Sobre o Sousa, ele tem entrado, tem feito bons jogos, foi assim na reta final do Paulista e ontem de novo ajudou o Palmeiras, Jailson. Muita força física, né? O Sousa agora saindo um pouco mais também, ele ficava muito preso do lado esquerdo, ao meu ver, e agora ele trabalhando um pouco mais por dentro, muita força física, tenta a finalização também, tem uma boa finalização de fora, tem o drible, enfim, e ele é mais alto também, a gente até falou sobre isso, foi com aquele jogo contra o São Paulo, que ele entra como segundo atacante, acho que foi contra o São Paulo. Que a gente falou de jogada aérea, né? Jogada aérea, mas enfim, o Sousa funcionando mais da forma que o Abel já tinha falado também, né? De utilizar ele menos como um meia ali, né, na linha de trás, como um ponteiro, e sendo utilizado um pouco mais ali como dupla de ataque. Então, ele tem correspondido bem, e aí o Abel vai ganhando mais opções, né? Enquanto ainda não tem o Vitor Roque, o Paulinho ainda também entregue ao departamento médico, né, nessa tentativa de voltar. Ele acabou ocupando uma área ali que tá vazia. Exatamente, ele vai ganhando oportunidade para aquele setor. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre esse empate, né? O Palmeiras realmente foi surpreendido pela intensidade ontem do Júnior. O primeiro tempo, o Júnior foi superior, né? A verdade é essa. Mas parece que o time dele estava muito mais descansado. O Abel falou sobre isso na coletiva, né? E às vezes o pessoal leva na brincadeira, na sacanagem, mas faz muita diferença, tá? Mas, pra mim, um lance mais polêmico foi esse pênalti. E como eu prometi pra vocês, eu vou trazer aqui, ó, a imagem. Primeiro, eles vão mostrar a imagem de frente, que fica claro que o juiz toma a decisão pela imagem de frente, que eu não acho que é o melhor ângulo. E eles têm outra imagem que fica claro que o Maurício tira o pé. Mas, enfim, ó, a gente vai acompanhar o lance aqui. Primeiro, a imagem normal de jogo. Ele vai até o VAR. E você vai reparar comigo que ele vai decidir, ele vai tomar a decisão com uma imagem que não é o melhor ângulo para tomar a decisão. Tá? Ele está se encaminhando aqui pro VAR. E aqui é uma imagem pegando o Maurício de frente. Você já vê que o Maurício tentou recuar o pé ali. Você já vê isso. Nessa imagem de frente, mas não é a ideal. E aí a gente vai trazer a imagem que eu acho que é ideal para ele tomar a decisão. Olha aqui. Como fica claro e nítido. Ele termina de chutar e recolhe o pé, cara. Tá até em câmera lenta aí. Olha só, cara. Termina de chutar e recolhe o pé. O cara vem chegando. Ele fez o chute. Assim que terminou de chutar, ó. Ele faz o movimento de recolher o pé, cara. Então, sinceramente, cara. Pra mim, é um assalto que fizeram com o Palmeiras. Isso não era pra ter sido marcado pênalti. Houve um contato. Mas não foi um contato faltoso. Porque ele recolhe o pé. Então, assim, pra mim, o Palmeiras foi sim roubado. Eu quero saber de você, que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião? Você acha que esse lance era para ter sido marcado pênalti? Pra mim, não. Mas eu quero saber a sua opinião. Compartilha com a gente aí o que você achou da imagem, da intenção ali do lance. Pra mim, nada a ser marcado, mas infelizmente, o Palmeiras
sempre prejudicado pela arbitragem. Então compartilha com a gente a sua opinião, deixando aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like que ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda mais ainda, porque quando você deixa o like, quando você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal do nosso Palmeiras. Então eles entregam muito mais o vídeo e todo o nosso canal aí para nossa nação alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.